Atualmente, Pablo é dono de um patrimônio milionário, mas sua vida não começou assim. Seu pai era servidor público e sua mãe empregada doméstica. Segundo o próprio Pablo, ele começou sua carreira como atendente de call center na antiga Brasil Telecom, onde ele teve muito destaque e foi ganhando várias promoções e subindo de cargo na empresa, como por exemplo, instrutor de treinamento, líder de RH e coordenador de operações, até que ele atingiu o cargo de executivo mais novo da empresa. Ele se formou em Direito em 2010 e pediu demissão para trabalhar na empresa do seu sogro, onde também se destacou com a sua liderança. E foi nessa mesma empresa que ele chegou no seu primeiro R$ 1.000.000, com apenas 27 anos. Depois de bater o primeiro milhão, ele também pediu demissão dessa empresa para começar o seu próprio negócio de consultorias. E logo no primeiro contrato ele já estava ganhando 4 vezes mais do que na empresa anterior. Foi aí que ele percebeu que a sua habilidade para ensinar poderia levá-lo ainda mais longe. Então logo em seguida ele criou o Método IP. O Método IP é um treinamento de inteligência emocional baseado em programação neurolinguística, PNL, com foco em desbloqueios cerebrais, ativação da identidade e clarificação de propósito. E com esse treinamento ele alcançou milhares de pessoas de vários lugares do Brasil. O Método IP é um dos seus cursos mais conhecidos no Brasil e, de acordo com ele, é um treinamento voltado para aqueles que desejam eliminar bloqueios emocionais que lhe impedem de viver uma vida feliz e plena, buscam conquistar resultados exponenciais na vida pessoal, profissional e espiritual, desejam crescer e prosperar sobre a Terra. E para quem decide adquirir o curso, Marçal promete entregar os segredos para governar a sua mente, vontades e emoções, destravar a prosperidade, que segundo ele é algo completamente natural, criar hábitos desencadeadores de sucesso, desenvolver autoconhecimento e autoimagem, se conectar com pessoas relevantes, o famoso network, ressignificar crenças e reprogramar trilhas neuronais, ativar a sua verdadeira identidade, instalar drives mentais de alto impacto emocional, explodir em criatividade, clarificar seu propósito de vida, modelar frequências comportamentais de sucesso, cuidar da própria vida, governar e prosperar, transbordar todo o potencial na vida de outras pessoas e, por fim, transformar ideias em resultados. Eu nunca fiz esse treinamento, apenas pesquisei para contar essa história aqui para vocês, mas eu confesso que a forma como ele descreve esse treinamento é muito forte e dá muita vontade de participar desse treinamento. Pablo, além de ser um infoprodutor de destaque no mercado nacional, também é autor de mais de 35 livros, sendo eles Antimedo, A Destruição do Marxismo Cultural, Lavagem Cerebral, Vá Cuidar da Sua Vida, A Chave Mestra do Universo, Saia do Caixão, A Bíblia que Você Não Leu, O Destravar da Inteligência Emocional, Sangue, Suor, Lágrimas e Gordura, Os Códigos do Milhão, As 7 Camadas da Identidade, Destravar Digital, Meu Passado Me Condenava, Os Códigos do Mindset da Prosperidade, A Arte da Guerra, edição comentada, Saia do Deserto, Família, a Base de Tudo, As 5 Vozes, 8 Caminhos que Levam à Riqueza, Como Fazer 1 Milhão Antes dos 20, Corrida da Vida, Parábolas do Reino, Os Códigos do Desbloqueio, Estoure Todas as Bolhas, 365 Dias com Pablo Marçal, Modelagem, O Chamado dos Generais do Reino, Não Existe Gestão do Tempo, Cada Brasileiro um Governante, Seja uma Bomba, 48 Chaves da Prosperidade, Os 7 P's da Empresarização, 12 Tribos, Million Mind e Matéria-Prima da Criação. Além dos treinamentos, mentorias, infoprodutos e livros, Pablo possui várias empresas e eu vou contar para vocês. Eventchex, gestão de eventos limitada, Seneca Air limitada, Plataforma Internacional de Desenvolvimento Humano limitada, Escola Elementar e Fundamental 1 limitada, Marau Loteamento Participações limitada, Aviation Participações limitada, Marçal Serviços Digitais limitada, Marçal Hold limitada, Digital Quinto limitada, SPE Estância da Almir Freitas Incorporadora limitada, Flat Participações limitada, PW Education limitada, Resort Digital limitada, PLX Digital Plataforma de Ensino e Treinamentos limitada, Marçal Participações limitada, Marçal Incorporadora SPE Limitada, Snow Marketing Digital Limitada, entre outras empresas. Segundo ele possui mais de 26 empresas. Em 2022, Pablo lançou sua candidatura para presidente da República, mas aconteceram alguns imprevistos que levaram ele a não ter muito futuro por ali, naquele momento. Pelo que eu entendi, após fazer algumas pesquisas por aqui, foi o seguinte: o partido PROS, que era o partido dele, decidiu que o Pablo seria o candidato à presidência, mas aí surgiram alguns problemas lá dentro do próprio partido,
que resultaram em disputas sobre quem realmente liderava por ali. Só para vocês entenderem melhor, eram Marcos Vinícius e Eurípides Júnior nessa disputa ali para ver quem liderava o partido. Então o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, teve que dar um jeito nessa briga e decidiu que a liderança do partido deveria ser reconhecida como Eurípides Júnior e não Marcos Vinícius. Com toda essa confusão, o PROS resolveu que não ia mais ter o seu próprio candidato à presidência. Então eles se juntaram com outros partidos numa coligação chamada Brasil da Esperança, que já tinha um candidato próprio. Então Pablo acabou se prejudicando em meio a tudo isso, mas não desistiu da política. Após esse impedimento de se candidatar a presidente, Marçal se candidatou para ocupar um dos cargos de deputado federal pelo estado de São Paulo. E ele conseguiu mais de 243 mil votos, como um dos candidatos mais votados do estado de São Paulo. Mas mesmo sendo um dos deputados mais votados, Marçal não conseguiu assumir o cargo por conta da falta de alguns documentos e teve a sua candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral. Mas ele não desistiu não, viu? Ele deixa claro sempre que tem a oportunidade que vai se candidatar novamente. Mas mudando um pouco de assunto, por conta de algumas falas polêmicas e histórias que geraram dúvidas, Pablo chegou a virar meme na internet. Como na vez que ele disse ter notado uma pane no motor de um helicóptero antes do piloto. O dia que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor. Eu vi, olhei pro sensor, eu toquei nele devagarinho assim, falei baixinho, tirei o rádio da traseira pra ninguém que tava atrás, que era só a minha família inteira. Meus 4 filhos e a minha esposa. Eu peguei, apertei, tirei e falei, você sabe que o motor tá parando, né? Com essa calma aqui. Aí ele, shh. Nós estamos quase na reta final do aeroporto, nós vamos descer, cara, calma. Faz o seu melhor. Ó, até a voz eu baixei. Vai ser o melhor. E o olho regalado. Eu falei, você foi treinado pra isso, cara. Relaxa. Qualquer coisa eu tô aqui. Ou quando ele ensinou a como lutar com um tubarão. Tubarão com fome ou sem fome, antes de atacar você, ele vai chegar bem próximo. E vai depender da sua reação ao ataque. Aí a pessoa que não sabe o que tá acontecendo vira as costas pro tubarão e nada. Game over seu jogo. Você tem 2 mãos, não tem? O tubarão chega. Você usa uma mão para dar um murro no focinho dele. Isso aqui é muito sensível no tubarão. Só que às vezes você pode errar, ele pode arrancar sua mão. Enquanto ele está comendo uma mão, você dá o focinho de novo aqui. Ou quando ele disse que aprendeu a nadar em apenas um dia e no outro já estava dando aula. Eu acabei de aprender a nadar numa noite. Na outra noite eu estava dando aula. E comecei a chamar um monte de gente para vir nadar comigo. Pro meu cérebro falar, o doutor é professor de natação. Sabe o que acontece? Vou na minha primeira prova de triatlo, chego em 5º lugar no nado. Não tem explicação. Eu não sabia nadar, 15 dias antes dessa prova. Dediquei, me desbloqueei, eu fiz um processo de desbloqueio, eu entendo um pouquinho do cérebro. Fiz a água virar um comigo. Eu falei, você é minha funcionária, você trabalha para mim, eu sou você é eu. E falei, você é tudo. Eu falei, 70% do meu corpo é água e como que eu não nado? Então teve um desbloqueio precoce desse negócio. Gente, talvez levou 1 ou 2 anos para entrar nisso. Eu fiz isso em 15 dias. Mas vou te falar, a coisa mais poderosa que eu fiz foi ir atrás dos melhores caras que nadam e entender para que serve a mão na água, exatamente cada movimento, assim, cada micro movimento. E aí eu fiquei um único dia nadando só com o braço e vendo exatamente como a mão faz. Como faz exatamente. Aí depois eu corrigi essa mão, coloquei a outra mão. Depois eu fiquei um dia pro pé, outro dia pro outro pé. Depois eu aprendi a colocar o bumbum para cima. Depois eu falei, essa orelha minha tem que ficar toda dentro d'água quando eu vou respirar. Eu não posso subir água demais, eu tenho que respirar aqui, ó, meia boca aqui, ó. Tem que ter careta, se não tiver careta tá errado. Eu fui pegando os micromovimentos. Eu consegui adaptar, entrei no mar, cabum, 5º lugar. Geral, cheguei em 3º. Como? Instalando progressivamente cada um dos movimentos. Mas a coisa mais poderosa que eu fiz em 15 dias não foi o treino, foi ensinar. Ensinar o outro. Entre outras histórias maravilhosas que se você jogar aí no YouTube, você vai ver que ele é o verdadeiro Chuck Norris da vida real. Mas falando sério, o cara é tão brabo que ele conseguiu converter todo esse hate e tentativa de cancelamento em publicidade gratuita, como ele próprio disse. Ganhou seguidores, atraiu público para suas palestras e clientes para comprar os seus produtos e, por fim, cresceu muito sua audiência nas redes sociais. Ele até criou uma campanha no Discover, que é uma espécie de campeonato, onde as pessoas que participam têm que postar os cortes dos seus vídeos com o objetivo de viralizar. E ele bombou mais ainda com essa estratégia ao perceber que esse tipo de vídeo
gerava muito mais views do que os vídeos, digamos assim, mais sérios, com mensagens sérias. Ele até comentou em um podcast que tem jovens dentro desse grupo do Discovery que chegaram a ganhar 400 mil reais com esse projeto. Pablo mora em uma grande mansão em Alphaville, São Paulo. Na verdade, em um vídeo com Cariani, ele mostrou estar de mudança para uma outra casa, no mesmo condomínio, pelo que eu percebi. Isso aconteceu depois de ele ter mostrado tudo dentro da sua casa em um vídeo também com Cariani. Parece que a sua esposa não gostou de ele ter mostrado tudo e ele deve ter tomado uma oreadinha de leve e ele decidiu se mudar. Pablo, se um dia você ver esse vídeo, não fica bravo com as brincadeiras não, beleza? Pablo também possui vários carros importados, um avião particular, um helicóptero e investimentos em várias empresas. Quando ele se candidatou ao cargo de presidente da República, ele declarou ter uma fortuna superior a 96 milhões de reais. Mas hoje, claramente, nós vemos que ele já possui muito mais, né? Se fôssemos contar ali com as empresas, sem dúvidas, já ultrapassaria a casa dos bilhões. Se tem uma coisa que eu aprendi com o Pablo é sobre ser resiliente e corajoso. Afinal, ele é um cara que fala mesmo, e fala muito. E inevitavelmente já acabou falando algumas coisas que poderiam ter prejudicado ele muito. Mas ele fez dos limões uma limonada, por diversas vezes. Sem falar que a coragem dele pode o tornar um alvo dos políticos. Pois eu sei bem que quem tenta falar a verdade e ajudar o povo, realmente acaba sendo alvo de politicagem com tentativas de derrubar quem tiver essa coragem. Então esse vídeo é uma homenagem que eu faço pra esse cara. Deixo aqui minha admiração pelo que ele faz e pelo que ele está fazendo. E também meu muito obrigado por compartilhar a sua vida e sua história de vida, como tem feito através dos vídeos no canal do Cariani. Isso com certeza nos inspira e nos faz acreditar que tudo é possível quando se adquire os conhecimentos certos e se aplica também. E se você gostou desse vídeo, por algum motivo você vai gostar de um desses outros dois que estão aparecendo aqui na tela. Não saia desse vídeo antes de se inscrever no canal e marcha nos negócios.